Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, graças a Deus por mais essa grande oportunidade e embora em nome de Jesus aproveitar essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um hino de número 133, e enquanto a gente estiver cantando esse hino, se você trouxe o dízimo, a oferta para devolver, você devolve, e mais uma vez, com alegria no coração, certo? Se for para devolver um dízimo, uma oferta com a cara feia, é melhor não devolver. Eu sou assim, e ensino para as pessoas, louvado seja Deus, assim também. E tenho certeza que estou certo, que a Bíblia me ensina que quem for dar, certo? Se eu for devolver um dízimo, se eu for contribuir, fazer alguma coisa, que faça com o coração aberto, com o coração alegre, certo? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, a gente tem que entender as coisas e esforçar, é o assunto de hoje. Louvado seja Deus, o assunto de hoje é esforçarmos para viver uma vida para Deus, certo? Esforçarmos para vivermos uma vida para Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bora cantar um hino de número 133. Enquanto nós estiver cantando, os obreiros estarão fazendo esse trabalho. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor. Por isso damos glórias e grão louvor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia. Amém. Alegres nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia. Amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia. Contentes levantemos os olhos para os céus. Escritos nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor.
teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos valorizar aquilo que Deus, fez na nossa vida. E a Bíblia diz que nós, através da morte de Jesus no Calvário, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer, a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito, está escrito no livro da vida. Que é esse livro da vida, pastor? A Bíblia diz que quando nós chegar no céu, que Deus vai abrir este livro chamado livro da vida. E aquele que for encontrado seu nome naquele livro, terá o direito de morar no céu, na cidade com Deus. Aquele que não for encontrado, não tem o direito. Louvado seja Deus. Então, por isso que os discípulos, eles saíram fazendo a obra, falando de Jesus, e expulsaram um demônio que estava numa pessoa. E quando eles voltaram, ficaram tudo alegres. Falaram para Jesus: nós estamos alegres porque no teu nome até os demônios nos assujeitam. E Jesus disse: não vos alegreis somente porque os demônios vos assujeitam, mas alegrai por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Então, louvado seja Deus, é o maior bem que a pessoa pode ter na vida, é ter seu nome escrito no livro da vida, porque tendo seu nome escrito no livro da vida, tem o direito de morar no céu. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, à igreja lá em Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Foi esse texto que Deus colocou no meu coração hoje pela madrugada orando, e o Senhor colocou esse texto no meu coração para nós nesta noite em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Bendito é o nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Louvado seja Deus. E quem não encontrou, procure vir para a escola bíblica dominical. É domingo 8h15 da manhã. Diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Curva sua cabeça. Não liga o som agora não. Curva sua cabeça e vamos orar, agradecer a Deus pela palavra lida. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Senhor pela leitura da Tua palavra que acabamos de fazer. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que abra a porta da Tua palavra, me ajude a ministrar a Tua palavra, nos ajude a entender a palavra e nos ajude a guardar em nossos corações. E nos ajude a colocar em prática, porque somos carentes de viver a Tua palavra. Tenho necessidade de viver Tua palavra, porque vivendo a Tua palavra, eu tenho dias melhores na terra. Pai, joga por terra toda obra de Satanás, joga por terra toda obra do diabo, e principalmente neste mês, Deus, essas festas diabólicas, essas festas que faz apologia a Satanás, que o Senhor possa repreender e jogar todo o mal por terra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus te pedimos, nesta noite salva, nesta noite cura os enfermos, nesta noite batiza com o Espírito Santo, e em nome de Jesus pedimos ao Senhor que visite os enfermos e restaure a saúde de cada um. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Podeis sentar em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Quero apresentar as pessoas que nos visitam, nossos amigos. Nossa amiga Daniela. Cadê Daniela? Levanta a mão, está aí. Deus te abençoe, Daniela. Lucas, cadê nosso amigo Lucas? Deus abençoe em nome de Jesus. E o Wesley. Deus abençoe em nome de Jesus. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Agora é hora do som. Bora meditar na palavra de Deus. Irmãos, eu preciso aprender uma coisa. Deixa eu voltar atrás aqui um pouquinho. Domingo teve as decisões aqui. E depois, louvado seja Deus, teve aquela quarta pessoa que Deus estava me revelando. Depois terminou o culto. Ela foi lá na secretaria e disse: a quarta pessoa é eu, a nossa irmã Marilza. Ela aceitou Jesus também para a glória e a honra do nome de Jesus. Então, graças a Deus, que Deus vai acrescentando o número dos salvos para levar para o céu, para um dia herdarmos a salvação. E quem sabe os nossos amigos que estão conosco nesta noite, quem sabe Deus possa tocar no teu coração. Quem sabe tu também possa ser, louvado seja Deus, quem sabe você nessa noite possa se levantar e receber Jesus, voltar para Jesus, alguma coisa dessa natureza. Mas que você se prepara, porque Jesus está voltando e eu e você precisamos viver segundo a palavra para a gente morar no céu. Bora meditar na palavra de Deus. Um dia, um caba passou pela igreja e esse caba colocou na mente: esse povo da igreja não é esse crente, não é esses crentes que eles vivem dizendo que são. Esses crentes não é tudo isso não. Está repreendido, Satanás. Nós te jogamos por terra. E aquele homem foi vendo isso. Ele disse: eu vou fazer um teste para ver se esses crentes é crente mesmo. Lá ele comprou uma máscara, um chifrão, uma roupona preta, um rabão, botou um sapato, um salto de madeira e veio, chegou na porta da igreja, abriu as asas. O dirigente daqui de cima já ficou parado. E os irmãos, o que foi que aconteceu com o nosso dirigente? Olha lá, pensou que não, esse homem deu um pulo. E o barulho na porta, pá, o sapato. Simão virou, quando viu um homem, disse, aí ele gritou: eu sou o Satanás. Aí os crentes, quando ele caminhou ali os 5 metros, que ele abriu as asas assim, os irmãos já amontoou na parede. Foi para o outro lado dos irmãos também. Quando ele chegou perto do púlpito, os irmãos, a porta ficou estreita. Os irmãos quase quebram a porta, querendo sair tudo de uma vez. Uma carreira. Aí ele subiu por um lado do púlpito e o dirigente, o pastor da igreja, já desceu por o outro, correndo. Nisso só ficou uma veinha. Ele tirou a máscara e ela disse: é tu, meu filho? Ele disse: é, eu vim para fazer um teste aqui para ver quem é crente e quem não é. E ele disse: só a senhora é crente nessa igreja, que a senhora ficou. E a veinha já estava toda mijada. E aí disse: ô meu filho, eu não corri, que eu sou aleijado, e no embalo aí, levaram minha muleta. Nem a veinha era crente. Então nós, servos de Deus,
nós precisamos ter uma convicção da nossa crença em quem nós temos crido. Eu preciso ter convicção da minha crença. Eu preciso ter certeza do que eu sou diante do meu Deus e do que o meu Deus é para mim. Porque eu preciso ter esta convicção, porque é em cima dessa convicção que eu venço o mal. É em cima dessa convicção que eu venço os altos e baixos na minha vida. Se essa convicção está de pé na minha vida, na tua, quando estamos enfermos, essa convicção nos leva a isso, ó. Eu estou enfermo. Só vou morrer no dia que Deus agendou. Certo? Se for para mim fazer minha viagem agora, é agora. Se não for, é no tempo de Deus. Olha a enfermidade. Tu está assolando a minha vida, mas tu só vai me levar à morte se o Senhor marcou. Essa convicção me dá essa autoridade. E outra enfermidade: se tu me matar, se tu me levar à sepultura, mas tu não leva a minha alma para a sepultura, tu não leva meu espírito para a sepultura, porque quando o meu corpo tombar, viu enfermidade, a Bíblia diz que o meu espírito e a minha alma entrelaçados, volta a Deus que o deu. Então esta convicção me dá essa autoridade de que eu vou para o céu, que se dá para eu viver mais 20 anos, amém. Se não dá para eu viver e Deus me levar amanhã, amém. Porque para o crente que tem convicção, ele tem esperança, ou neste mundo, ou no porvir, ou na vida eterna. Então lá na igreja de Corinto estava rolando uma confusão, porque uns diziam: não, mas fulano veio para a igreja, mas ele matou demais, matou gente demais, aquilo mentiu demais, aquilo enrolou os outros demais, tudo dele é demais. E eu acho que para ir para o céu, o caba não pode ter matado tanto. Então estava lá essa confusão dentro da igreja de Coríntios, essa confusão entre os irmãos. Foi quando Deus usou o apóstolo Paulo para escrever essa carta e diz assim que: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então quando a pessoa aceita Jesus de verdade, quando ele aceita de coração, o passado dele não fere mais ele, o passado dele não machuca mais a vida dele, porque ele lê a Bíblia e diz: eu estou em Cristo, eu aceitei ele de coração, eu estou vivendo a palavra dele. O meu passado, Jesus passou uma borracha, então se fez tudo novo na minha vida. Então eu preciso ter convicção da minha crença, eu preciso ter convicção em quem tem misericordioso, eu preciso acreditar de todo o coração que quando a pessoa aceita Jesus de verdade, que Deus perdoa os pecados, lança os pecados no mar do esquecimento, e ainda diz assim:
e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então, quando a gente aceita Jesus de verdade, que a gente está vivendo o que Ele pede para a gente viver, a gente tem uma convicção dentro de nós, que nós recebemos o perdão de Deus por misericórdia de Deus, e que se a gente partir para a eternidade hoje, a gente parte para morar no céu. Então, na igreja de Corinto estava rolando essas coisas, essas confusões, porque ele julgava a pessoa pelo passado da pessoa. Se a pessoa matou 3, ele dizia: essa aí não presta não, matou, se roubou, se não sei o quê. Então eles acreditavam que para ir para o céu, o caba tinha que ser um cara mais limpo, um cara menos pecador. Mas Jesus perdoou aquele homem lá na cruz, aquele ladrão que foi condenado à pena de morte, e disse: Senhor, quando tu estiver no teu reino, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás no paraíso. E era um marginal, era um cara que foi condenado, né? E foi condenado à pena de morte. E Jesus o perdoou. Então eu não posso querer acertar a justiça de Deus pela minha justiça. Você não pode acertar a justiça de Deus pela tua justiça. Você tem que acertar a justiça de Deus pela justiça de Deus. Você tem que acertar o relógio de Deus pelo relógio de Deus. Ei, lembra quando Jesus estava morrendo naquela cruz? Que ele ainda abriu a boca e disse: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que faz. Se alguém estiver me matando, será que eu tenho força? Será que eu tenho justiça? Será que eu tenho misericórdia para falar um negócio desse? Se alguém estiver te matando, será que você tem? Mas Jesus, Ele teve. Então o amor de Jesus é maior do que o meu. A justiça de Jesus é maior do que a minha. A misericórdia de Jesus é maior do que a minha. Não tente entender Deus pela tua cabeça, pela tua justiça, pela tua linha de pensamento. Tente entender Deus pela justiça dEle, pela linha de trabalho dEle. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Se eu procurar entender Deus segundo Ele, louvado seja Deus, eu vou entender que o cabo pode ter matado 50, mas se ele vir para Deus, a Bíblia diz que Deus perdoa, lança os pecados dele no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. E ainda diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então o crente, ele precisa ter convicção. O crente, ele precisa ter convicção. Teve um dia que um cabo começou a discutir comigo: ah não, mas isso aí, e BBB, e blá blá blá. E eu disse: deixa eu te falar uma coisinha aqui. Ele disse: o quê? Eu disse: olha, se tu tiver 2 filhos, e um filho errar, pisar na bola, pintar e bordar, e foi embora, um dia ele se arrepende do que ele fez contigo, e volta e diz: ei, o Senhor me perdoa, prometo que vou me corrigir, que vou me consertar. Tu perdoa? Não. Quem é o pai que não perdoa? A gente perdoa. Falei: rapaz, se tu e eu que somos pais ruins, não valemos nada, a gente perdoa, tu imagina Deus. Tu imagina Deus. O amor de Deus é maior do que o meu. A misericórdia dele é maior do que a minha. Então vamos entender Deus como Ele é. A Bíblia diz que Ele é um Deus que se curva para ver os céus. Olha o tamanho, Isaías descreveu o tamanho de Deus. Que as terras, as águas, as terras do mundo servem de assento para Ele sentar. E todas as águas que existem
Ele mede na palma da mão. Então a Isaías estava descrevendo o poder de Deus, o tamanho do nosso Deus. Então, Ele é rico em poder, em força, Ele é rico em tudo. E Ele é rico também em misericórdia. E a misericórdia dele, e Ele aplica do jeito que Ele quer. Que eu e você concordamos ou não, Ele vai aplicar a misericórdia dele. Bendito é o nome de Jesus. Então eu preciso ter esta convicção dentro de mim, que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e Ele perdoou o meu passado, lançou o meu passado no mar do esquecimento. É assim que a Bíblia ensina, que Ele perdoa, que Ele lança o pecado da pessoa no mar do esquecimento, e ainda diz, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então eu preciso ter esta convicção de que dos meus pecados nem Deus lembra mais. Então eu preciso ter essa força, essa convicção dentro de mim, que Deus me perdoou e que eu estou limpo, para a glória e a honra do Senhor e para a minha alegria. Então eu preciso ter esta convicção. Porque se eu não tiver essa convicção, eu vou ser aquele crente. Lembra no início aí que eu falei? Que o cabo fez o papel de Satanás, abriu umas azonas. Certo? E aí, aquela máscara, aquele chifre. Eu sou o Satanás e pá! E a crentaiada amontoou na parede. Quando ele foi para o outro lado, ei, as adversidades nos afrontam todo dia. E se eu não tiver convicção, eu vou ceder. Tu vai ceder. Esse povo não cederam? Cederam. Esse povo tinha convicção? Não. Dava para na hora imaginar. Isso aí não é Satanás. Porque Satanás é espírito. E está repreendido essa palhaçada que está fazendo. Mas nem o pastor da igreja teve visão, convicção e força para repreender esse negócio. Então nós temos que ser crente, e ser crente para o que der e vier. Se Satanás mandar uma chuva de canivete, nós temos que resistir. Então eu não posso ser crente só de fachada. Eu não posso ser crente só enquanto estou com os irmãos, com a igreja. Eu tenho que ser crente para resistir o diabo em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, quando eu tenho convicção que aceitei Jesus de verdade, eu tenho convicção por quê? Porque eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Você tem essa convicção porque você teve um encontro pessoal com Jesus. Dia 2 de maio de 93, eu cheguei na igreja carregado de demônios. Os demônios apoderavam de mim. E quando eu aceitei Jesus, levantei minha mão que vinha à frente. Eu dobrei os joelhos, mas Gilvinha e Zete, minha cunhada. E quando os irmãos fizeram a oração, eu senti uma coisa ruim saindo de dentro de mim. E senti uma coisa boa apossando de mim. E a partir daquele dia, eu passei a ser uma pessoa feliz. Tentei o suicídio 3 vezes. Foi uma tribulação, foi uma miséria. Mas quando eu encontrei com Jesus pessoalmente, aquela miséria saiu da minha vida e a paz apossou de mim. E hoje, eu sempre digo, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa realizada. Porque eu tenho Jesus. Porque eu ando com Ele. Porque eu sei que as tempestades vêm, mas eu sei
que Ele está comigo, eu tenho convicção disso. E como é maravilhoso você ter convicção que Jesus está com você. Você que tem essa convicção, você está entendendo a mensagem e está dizendo: graças a Deus, Jesus anda comigo. Graças a Deus, Ele vai me ajudar a vencer aquele problema. Eu estou passando por aquele problema. Aquele problema está me afrontando. Mas essa convicção que eu tenho que Ele está na minha vida, eu vou chamar o problema. Ei, problema, faz igual Davi. Golias estava lá e disse: esse incircunciso, certo? Davi disse: esse incircunciso está afrontando o povo de Deus. E ele disse: ei, Davi, tu é um menino. Hoje mesmo eu vou dar tuas carnes às aves do céu, vou te matar. Eu sou um gigante. Eu meço quase 3 metros. Eu fui treinado para matar. Eu tenho uma vestimenta que me protege. Só tem um buraquinho aqui na testa para me enxergar. E tu não tem nada. Tu não tem arma. Tu não tem vestimenta. Tu é um adolescente. E Davi disse: tu vem a mim com a tua força e o teu poder, e eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele tinha uma convicção de que Deus estava com ele, de que Deus estava na sua vida, e que ele venceria o mal, em nome de Deus. Davi sabia que pela lógica, pela razão, não tinha como ele vencer aquele gigante, porque era um gigante. Era dos filisteus, media quase 3 metros de altura. E Davi um adolescente. Mas Davi sabia em quem ele tinha crido. Eu tenho convicção que Deus está na minha vida e que eu vencerei as tempestades, porque Deus é o meu Senhor. Você está entendendo o que é? Então, quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente passa a ter essa convicção. O mundo está se levantando contra a gente, mas a gente está dizendo: Jesus é meu Senhor. É meu Senhor. Se eu for fiel a Ele, Ele cuida de mim. E ninguém bota a mão na minha vida. Ninguém bota a mão na minha vida. Só se Ele permitir. Então, não é maravilhoso você ver? Então, quando eu tenho convicção de que eu tive um encontro pessoal com Ele, que eu conheci Ele pessoalmente, porque todo mundo conhece Deus de ouvir falar. Foi Deus que mandou a chuva, foi Deus que criou a terra, foi Deus que criou o ser humano, foi Deus que criou o sol, foi Deus que criou a lua, foi Deus que criou as águas. Então muitos conhecem Deus pelas obras de Deus. Isso é conhecer Deus de nome. Louvado seja Deus. Mas isso aí não dá garantia de que a pessoa vai ter convicção que ele é vencedor diante das adversidades. Isso não dá convicção. Louvado seja Deus. Mas quando a gente conhece Deus pessoalmente, que Ele entra na nossa vida e faz do nosso corpo morada, como diz a palavra, aí agora você passa a ter essa convicção que Deus é o teu Senhor, que Deus é o general da tua vida, que as coisas só vai acontecer na tua vida segundo a permissão dEle. Do contrário, nada vai acontecer sem permissão dEle. Então quer dizer, quando a gente conhece Deus pessoalmente, como eu conheci, como você conheceu, a gente passa a ter essa convicção que hoje eu estou em Cristo, que hoje eu sou uma nova criatura, que hoje as coisas velhas já passaram e que hoje tudo se fez novo. Então eu preciso desfrutar desse novo. Eu preciso desfrutar desse novo.
Ah, eu sou crente. Ah, eu estou na igreja. Mas não sabe nem onde que Deus está. Deus está passando. A presença dele está manifestando na igreja. Eu estou sentindo, você está sentindo. A gente não vê Deus. Mas assim como a gente sente, a gente não vê o vento, mas sente o vento. Aí o ventilador está ventilando, está jogando. Eu não estou vendo o vento, mas eu estou sentindo. Então quando a gente conhece Deus de verdade, a gente passa a sentir Ele. Glória a Deus. Eu sinto Ele. Você que conheceu Ele pessoalmente, sente Ele. Ele anda comigo, eu sei. Você sabe que Deus anda com você. E nas mínimas coisas do dia a dia, você vê a mão de Deus sobre você. Shuricanta labachúria, né? Então eu preciso me esforçar para segurar essa convicção de pé, gente. Eu preciso me esforçar para segurar essa convicção de que eu encontrei com Jesus pessoalmente e que Ele me aceitou, que Ele intercedeu por mim diante de Deus. Deus escreveu meu nome no livro da vida, perdoou meus pecados e passou uma borracha no meu passado. Então eu preciso me esforçar para segurar essa convicção de pé. Que se essa convicção está de pé na minha vida, louvado seja Deus, eu vivo novo de Deus. Eu vivo novo de Deus. Nós estamos vivendo dias de crise na terra, dias de problemas, dias de pessimismo. O pessimismo está matando. Hoje à tarde eu fui a Irecê, mais o irmão Daniel, buscar umas coisas. E a gente ia falando disso. Que o mundo está em crise. E a crise não tem solução. O mundo vai piorando. Não tem melhora. Então eu tenho uma necessidade muito grande de andar com Deus. De andar com Deus como carne e unha. Porque se eu estou com Deus, se eu ando com Ele, se a minha vida está no novo, o mundo está em crise, mas eu estou de boa. Eu estou dizendo, Deus é meu Senhor. O mundo está indo de mal a pior, mas eu estou vivendo dias melhores na terra. Ontem eu falei para uns irmãos lá no Pau d'Alho. Eu disse, louvado seja Deus, discordo quando alguém abre a boca e diz, ser crente é difícil, ser crente é complicado. Eu disse, é uma cambada de sem noção, porque de onde Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor, tudo que Ele tem cobrado de mim, tudo que Ele tem me apertado, para eu servir a Ele, esse sofrimento de ser apertado, esse sofrimento de termos que renunciar a muita coisa. Quantas vezes eu tenho que renunciar aos meus prazeres carnais? Porque Jesus disse que tem que renunciar. Jesus disse, aquele que por amor de mim deixa isso e aquilo. Estou falando de renúncia. Salvar-se-á. Quem morrer por amor de mim, salvar-se-á. Então essas cobranças de Jesus que Ele faz em cima da gente, para a gente fazer renúncia, para a gente viver mais para Ele, renunciar não é fácil. Abrir mão de certas coisas não é fácil, é difícil, mas é bem mais fácil viver debaixo da renúncia. Viver o sofrimento da renúncia é bem mais fácil
do que viver debaixo do fardo e do jugo de Satanás, como eu e você vivíamos. Ei, eu louvo a Deus porque Ele me libertou. Eu vivi à base de angústia, que as angústias me levaram a tentar o suicídio 3 vezes, e eu só não tirei a minha vida porque Deus não permitiu. Porque na hora que eu ia enfiar a cabeça na forca, Deus preparava alguém para chegar na hora. Agnovan, Agnovan, e vinha gritando lá da porteira da roça e eu lá sozinho. Como é que alguém se mata? Como é que alguém chega ao suicídio? Para a pessoa que quer se matar, o diabo entra na mente e ele vê o suicídio como uma solução para a vida dele. Então eu via o suicídio como uma solução para a minha vida, mas não era solução. Então a angústia me levava a tentar o suicídio. Mas quando se fez novo na minha vida, eu passei a ser uma pessoa feliz. Canta lá baixúria, né? Eu sou feliz, eu sou alegre. Eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Ele fez. Então não abro mão de Jesus. Jesus estava pregando uma mensagem um dia, a palavra dele, e o povo disse que era uma palavra dura. Quem é que fica perto desse homem? E o povo foi saindo. Jesus disse: ei, vocês também não querem com eles, não? Pedro olhou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Bendito é o nome do Senhor. Pedro disse: para onde irei eu, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Pode pegar no meu pé, pode cobrar renúncia, mas não afaste do Senhor não. Canta lá baixúria, né? Então são coisas que eu preciso ter convicção da minha comunhão com Deus. Você precisa ter convicção da sua comunhão com Deus, porque se você for um crente duvidoso, nem chegar no céu tu não vai chegar. Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que aproximam dele, de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam, o que busca. Se você não crer, tu não vai chegar no céu. Se tu não tiver convicção de que Deus te perdoou e que lançou o teu passado ruim no mar do esquecimento, se você não tiver essa convicção, o diabo vai te tirar do caminho do Senhor. O diabo vai te arrancar da igreja. Então eu preciso ter essa convicção que Deus é grande, que Ele é Senhor. Essa renúncia, glória a Deus, cobra de mim muita coisa. Eu preciso, hoje eu falei para uns irmãos, muitas pessoas dizem assim: eu fiquei liberto de Satanás. Ficamos libertos em parte, porque ainda tem uma parte de Satanás dentro de nós, e muitos crentes acham que não. Quando a Bíblia diz que a natureza pecaminosa está no meu sangue. Quem foi que criou a natureza pecaminosa? Quem foi que criou o pecado? Foi o diabo. Ele saiu da minha vida, só que ele ainda deixou umas sequelas. Ele ainda deixou uma doença crônica em mim. Tem dia que eu estou com vontade de pecar. Tem dia que você está com vontade de pecar. Tem dia que eu estou mal-humorado. Tem dia que você está mal-humorado.
E não venha para cá esses crentinhos, não, eu não tenho mais desejo de pecar. Vai mentir assim lá nos quintos dos infernos. Então tu não tem essa natureza pecaminosa. E tem, a Bíblia diz que tem. Quando Paulo escreveu aquela carta à igreja lá em Gálatas, você vê que diz, é uma guerra. É uma guerra. A natureza pecaminosa querendo que eu faça o que ela quer. Que eu peco contra o meu Deus. A natureza espiritual, a natureza do meu espírito diz, Aguinovan, serve a Deus. Obedece a palavra do Senhor. Então, fica um puxa e encolhe na minha vida. A natureza de Deus dizendo, serve ao Senhor. E eu quero servir a Deus. Mas essa outra natureza pecaminosa, fica falando aqui, Aguinovan. Tem dia que passa cada pensamento ruim na nossa cabeça, que a gente cai de joelho no chão dizendo, Deus, tenha misericórdia, feri a tua santidade. É assim. Lembra quando o apóstolo Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, não faço. E o que eu não quero fazer, faço. Paulo estava falando dessas duas naturezas dentro de nós. E uma natureza pecaminosa que está impregnada no meu sangue. Que essa bicha quer me levar a desobedecer ao Todo-Poderoso. Então eu preciso guerrear. Não é contra você. Eu tenho que guerrear contra mim mesmo. O meu maior inimigo sou eu. O meu maior inimigo é você. O seu maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo é você. Então eu preciso me repreender todo dia, me quebrar todo dia e dizer, Aguinovan, é por aqui. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Aí muita gente fica dizendo, maldito é a pessoa que confia na outra pessoa, em outra pessoa. Não, a Bíblia não está falando nesse sentido aí não. Lê lá direitinho. A Bíblia está falando que maldito é eu, maldito é você. Se a gente achar que nós conseguimos, que nós somos o tal. O meu maior inimigo sou eu mesmo. É quem mais me tenta. É quem mais me afronta. É essa natureza pecaminosa que herdei de Adão e Eva, que o diabo implantou, e que nós só vamos ficar livres dessa natureza pecaminosa quando Jesus voltar. Quando ficarmos livres dessa carne, desse corpo. Mas enquanto estivermos nesse corpo, temos que conviver com essa doença chamada natureza pecaminosa que o diabo impregnou na nossa vida. Mas graças a Deus que Jesus tem me ajudado a abafar, a controlar, a segurar debaixo dos meus pés essa tal dessa natureza pecaminosa vinda da parte de Satanás. Então tu entendeu quando eu digo que o diabo ainda deixou alguma coisinha, algum ranço, ainda deixou algum rastro na nossa vida? E a gente tem que conviver com essa miséria. Mas se eu e você, se a pessoa é diabética e faz tudo o que o médico pede, a pessoa pode ir para 90, 100 anos, viu? Se ele é hipertenso e ele faz tudo o que o médico manda, ele vai para 90, 100 anos. Bendito é o nome do Senhor. Então, se eu me conscientizar que o problema na minha vida é eu mesmo, eu consigo vencer. Mas quando eu fico achando que o problema na minha vida é você, quando você fica achando que o problema na sua vida sou eu,
Aí esquece dessa parte. E é aí aonde o diabo entra. Eu tenho que guerrear contra mim mesmo. E essa incredulidade quer tomar conta de mim. Essa incredulidade quer tomar conta da gente. Quer levar a gente a duvidar de que hoje somos nova criatura. De que hoje somos novas pessoas. De que hoje recebemos a mente de Cristo. De que hoje recebemos o direito de morar no céu. A incredulidade vinda da parte de Satanás quer me levar a isso. A não acreditar no perdão de Deus. A não acreditar. Ele quer que eu não acredite. Ele quer que a gente não acredite que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Então eu preciso ter convicção do Agnovan que eu sou. Você precisa ter convicção. Quem é você? De quem é você? Você tem convicção que se Jesus voltar hoje, você sobe ao encontro dele? E para você estar vivendo novo, você tem que ter essa convicção. Se você não tem essa convicção, louvado seja Deus. Então, quem conheceu Jesus pessoalmente, também conheceu essa convicção. E vive essa convicção. E essa convicção me dá o direito de viver o novo. De viver dias melhores na terra. Dias melhores na terra. O mundo está indo de mal a pior. E não tem melhora não. Não tem melhor. Não adianta governo A ou B ficar dizendo que vai melhorar isso. Não vai melhorar não. O mundo vem só piorando. Quando Jesus disse, quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, ele estava se referindo a essas coisas. Por aumentar a iniquidade, o amor de muito esfria. Esfriando o amor, as misérias tomam conta. E vai cada dia ficando pior. Uma inversão de valor miserável na terra. Então vai. O mundo está em crise e o mundo está ficando pior. Mas eu e você, que tivemos um encontro pessoal com Jesus, nós não estamos em crise. Nós estamos no mundo, mas estamos vivendo o novo, vivendo dias melhores, em paz e adorando o Senhor e Ele cuidando de nós, em meio a tantas tempestades e tribulações, mas Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. No deserto não tinha água, no deserto não tinha comida, no deserto de dia esquenta demais, de noite esfria demais, no deserto não tinha loja, no deserto não tinha mercado, mas Deus cuidou do povo dele lá no deserto. Ele mandou a nuvem para cobrir o povo de dia, fazer sombra, à noite mandava o fogo, mandava o maná, a comida na hora certa, a roupa não envelhecia, e conforme o corpo do menino crescia, a roupa também crescia no corpo, o chinelo do mesmo jeito. Louvado seja Deus, a água na hora certa, a comida na hora certa, a proteção na hora certa. Mesmo no deserto, Deus cuidou do povo dele. E hoje ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Então ele continua cuidando de mim, ele continua cuidando de você, ele continua cuidando daqueles que têm convicção do seu encontro pessoal com ele. Ele continua cuidando. Então o mundo está indo de mal a pior. E eu estou dizendo, o segredo de Deus cuidar de mim e de eu ter dia, e da gente ter dias melhores na terra, viver um novo, é a gente ser fiel à santa palavra dele. Se eu e você formos fiel à palavra do Senhor, se a gente for fiel à palavra dele, ele tem um compromisso de cuidar da gente, livrar a gente de todo mal. Louvado seja Deus. E chegar com a gente no céu. Glória a Deus. Você entendeu? Então que isso fique guardado no meu coração, no teu coração, e embora colocar em prática em nome de Jesus. Viver essa palavra que a gente aprendeu, que a gente colocou no coração nesta noite. Porque não adianta nada você dizer que é crente ou dizer que é crente e não viver a palavra. A palavra de Deus não é só para a gente conhecer, é para a gente conhecer e viver
Conhecer e não viver é melhor não conhecer. A Bíblia diz que é um juízo mais duro para quem conheceu a palavra e não viveu. Então eu preciso conhecer a palavra com a intenção, com o propósito de viver a palavra. E se eu e você vivermos a palavra, nós vamos ter dias melhores. Nós estamos num mês miserável, não é o mês de junho. É o que o povo faz, que é miséria. De festas juninas. E muitos estão lembrando da morte de João Batista, comemorando a morte de João Batista. João Batista foi degolado porque protestou contra o erro de uma mulher. Porque protestou contra o pecado. E João Batista foi um homem de Deus. E eles estão aí fazendo tudo isso. Isso é abominação, é idolatria e é maldição. Você pode ver que neste mês que eles fazem essa bagunça, acontecem misérias a mais do que acontece em outros meses. É desgraça demais na terra. E eu e você, crente, viu? Grave isso aqui. Aquela pipoca, aquela batata assada, aquela canjica, aquele milho, aquele não sei o quê, tudo aquilo ali é consagrado a Satanás. Grave isso aqui. Ah, pastor, porque radical é a canjica, é do milho. Tudo que é consagrado passa a ter outro sentido. Indiretamente eles consagram. Então nós crentes em Jesus devemos evitar aquilo. Não fazer apologia às obras do mal. Nós temos que fazer apologia às obras de Deus. Temos que fazer apologia ao nosso Deus. O que eu quero dizer? Temos que influenciar as pessoas a seguir Deus. É o nosso dever na terra. Se eu participo dessas misérias, eu estou dando ênfase, eu estou dando linha, eu estou dando moral para quem quer fazer esse negócio. Não é ir brigar com ninguém. Não precisa brigar. Basta explicar. O Deus que nós servimos não concorda com isso. Ah, pastor, eu tenho que participar, meu bichinho tem que participar, que lá na escola diz que se não participar vai descontar ponto, que vai prejudicar meu filho. É porque tu não participa da igreja como deve participar. Nós temos um direito de crença que nos assiste e nos dá direito de não participar de nada disso aí, e professor e A ou B não pode prejudicar um aluno crente, porque o direito de crença me dá direito de não participar. Vê se professor crente, vê se professor na escola prejudica um aluno que é da Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia, sexta-feira, 6 horas da tarde, eles encerram tudo. E vê se prejudica. Tiveram que mudar o Enem para domingo, a prova do Enem, porque a Adventista no sábado não faz essas coisas. Não faz uma prova, não paga, não recebe, não tem X metro para andar durante o dia. É um direito de crença deles. E a Constituição brasileira dá o direito para eles. Agora tem um bocado de crente da Assembleia de Deus que a gente está falando. Quando é no dia, porque a professora disse. Que o professor disse. Às vezes o professor nem disse. É porque já está doidinho para ir participar. Eu vou logo direto na coisa.
Se um professor prejudicar teu filho, descontar 1 ponto ou 2, porque teu filho não quis participar das festas juninas, converse com ele e diz: é melhor você voltar atrás, porque se você não voltar, a nossa igreja entra na justiça, e a igreja tem advogado, e você vai ter que engolir essa bucha. Ou você volta atrás ou você vai ser caçado. O professor não é dono da razão. Um professor crente, ele não tem o direito de obrigar um menino católico a fazer o que nós achamos que deve fazer. Mas o professor lá do outro lado também não tem direito, ele tem que respeitar a Constituição, a lei que rege o nosso país. E lá na Constituição brasileira está lá o código, lá o direito de crença. Um filho meu nunca participou. Ah não, seu filho tem que fazer física e tem que ir com um shortinho, sua filha não vai não. Ela é crente da Assembleia de Deus, da original, nessa Assembleia de Deus é bagunçada aí, essa paralela velha que tem por aí não. Ela é crente da Assembleia de Deus original. Você dá outro trabalho de física para ela, mas lá para a quadra com esse shortinho ela não vai não. E você entra na justiça e força minha filha aí para você ver. Lá em Brejinho eu tive um impasse lá, um bafafá com o professor. E eu falei: prejudica minha filha para você ver. Eu sou cidadão. Eu sou cidadão e você tem que me respeitar e respeitar a minha crença. Assim como eu tenho o dever de respeitar a sua crença, você também tem o dever de respeitar a minha crença. Mas é porque no passado a igreja católica ela abafava as outras igrejas e tinha que comer. Foi a igreja católica que implantou festa junina dentro de escola e veio essa e outras misérias. E agora está implantando a Umbanda, o Candomblé, está implantando tudo lá dentro. E daqui a pouco aqueles crentes que não é crente de verdade, que não teve encontro pessoal com Jesus, quando pensar que não, que eles começaram a tocar os tambores lá do candomblé, daquele negócio lá, quando pensar que não, só vai ver crente rodopiando para todo lado. Essa crentalhada aí que não quer levar a sério, quando pensar que não, o demônio pega e a desgraça vai acontecer. Um dia eu falei sobre canjica na véspera de uma festa junina em Umburana. Lá, irmã, eu vou comer canjica, pastor quer mandar até na boca da gente. Ninguém está querendo mandar na boca da pessoa. A gente está apenas explicando, ensinando. Porque quando eu participo de uma coisa que é consagrado a Satanás, eu entro debaixo de maldição. E o pastor está querendo livrar o cabo de entrar debaixo de uma maldição. É isso. Agora quem quiser comer, coma até o cão. Eu sou muito direto nas coisas. A irmã encheu a barriga de canjica. No outro dia a menina dela estava brincando numa laje de um banheiro, caiu lá de cima e se estrepou lá, furou a perna, abriu a perna da menina, aquela coisa mais feia. Quem é que vai levar no médico? O pastor. Vai eu. Bora, irmão. Levar em Mulungu do Morro. Chegou lá no hospital, costurou, levou 8 pontos. Quando nós estávamos voltando, o carro vera no gás. E a irmã enjoou do cheiro do gás. Quando eu pensei que não, a irmã, eu estou ruim. Quando eu fui abrir na porta, a irmã, vomitou tudo. Vomitou o quê? A canjica, aqueles caroção de milho que ela não triturou direito, não mastigou direito. Vomitou tudo. E aí eu olhei assim, quando eu olhei para a irmã ainda estava com uma roupa, com a foto, meu Luiz, do São João, que o povo lá da casa deu. E aí a irmã de manhã cedo esqueceu e botou a mesma roupa da festa, que eu olhei, eu disse, irmão, pastor, esquenta a cabeça. Eu sujou o carro, não esquenta não, irmão, pode deixar chegar em casa, nós limpa, preocupa não, bem, a menina está bem, esquenta a cabeça não. Pastor, e aí? O senhor falou lá essa semana. E onde eu vim vomitar na sua presença? Você devia ter medo de vomitar na presença de Deus e não na presença de pastor. Olha aí, essa menina caiu lá de cima. Foi Deus que permitiu, viu, para tu, viu? Tu cuidado. E minha roupa, pastor, disse. A roupa está até bonita. Com as fitinhas do São João. Não.
João Batista morreu porque protestou contra o pecado de Herodias. E a igreja de Jesus, ela tem o mesmo dever de protestar contra o pecado. E não fazer apologia, e não dar linha, não influenciar as pessoas a seguir o pecado. Nós temos que influenciar as pessoas a deixar o pecado. Então sai fora desse negócio antes que tu vomita tudo, viu? Que Deus em Cristo te abençoe. Para um bom entendedor basta a meia palavra. É só orar a Deus e perguntar para Deus: eu devo participar disso ou não, Deus? Que Deus vai. Se você tem um encontro mesmo de verdade, porque se não teve encontro pessoal com Jesus, é aquele joio velho dentro da igreja, não sabe se Deus está aqui na direita ou se está na esquerda, não sabe nem onde é que Deus está. Mas aquele que teve um encontro pessoal com Jesus, ele sabe onde Deus está. Ele vê Deus, ele sente Deus. Ele sabe, ele tem convicção da sua chamada com Deus. Ele tem convicção da sua comunhão. E quem tem convicção, basta orar o Espírito Santo. E o Espírito Santo já diz o que deve fazer e o que não deve. Agora esses crentes velho encroado que não tem nada com Deus, aí sente, eu não senti nada não. Não sente mesmo não, que quando está morto já não sente mais nada. Deus te abençoe. Eu quero convidar nossos amigos que estão conosco, enquanto a igreja ora, para vocês virem receber Jesus como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador, não é só como Salvador não. Aí muitos dizem, quem é que não aceita Jesus? Todo mundo aceita Jesus. Todo mundo aceita Jesus, para Jesus salvar a saúde, salvar a casa, salvar o emprego, salvar a vaca, salvar a porca. Mas nós estamos te convidando para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Para Ele salvar tudo isso e muito mais. E também para Ele ser Senhor da tua vida. Para Ele mandar na tua vida, como Ele manda na minha, como Ele manda na vida desse povo. Tem alguém nesta noite que foi tocado e quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eu te convido para vir aqui à frente para nós orar. Louvado seja Deus. Se Deus tocou no seu coração, não venha ser crente porque um parente é crente, porque um amigo é crente. Não, a gente não fica crente assim. A gente fica crente quando a gente recebe o toque de Deus, quando a gente é tocado. E nesta noite Deus te tocou. Nesta noite Deus tocou no teu coração. E você precisa vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa vir, louvado seja Deus, receber o Senhor. Eu te convido para vir em nome de Jesus. Eu te convido a vir aqui à frente, para a gente fazer essa oração por você. Deus tocou? Você está sentindo o seu coração. Você está sentindo o seu coração. Quando terminar o culto, você me procura ali na secretaria. E não volte para sua casa sem tomar essa decisão. A igreja de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Por esse tempo que passamos aqui. Quantos necessitam de oração? Eu também e a minha casa. Ore por nós em nome de Jesus. Peço irmãos que orem em favor do meu sogro, que hoje deu um treco lá, caiu e não ficou bom não. Pegaram ele como morto. Mas graças a Deus que é crente, serve ao Senhor. Vai fazer 94 anos. E Gilvinha não pôde estar aqui, está lá no hospital com ele. E daqui a pouco eu vou para lá para passar a noite lá com ele também. E ore por ele, em nome de Jesus. Viu? Para que Deus faça segundo a vontade dele. É duro falar isso, não é? Às vezes a gente não quer que Deus faça a sua vontade. Às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Mas quando a gente for orar, peça a Deus qualquer coisa. Mas no fim da oração diz assim: Deus, seja feita a tua vontade. Viu? A tua vontade. Oramos, querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor
por esse tempo que passamos aqui, pela palavra, e que esta palavra fique aqui no meu coração e me ajude a colocar em prática, Espírito Santo. Deus, peço ao Senhor em nome de Jesus, que visita teus servos, visita a família de cada um, e nesses dias atribulados na terra, que o Senhor possa livrar a família de cada um, que o Senhor possa livrar cada um do mal. Peço ao Senhor que restaure a saúde de cada um, daqueles que estão enfermos, que o Senhor possa restaurar a saúde, dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.